E aí, meus amigos, jogos finalizados da primeira rodada da Champions League. Nessa quinta-feira nós tivemos surpresa, nós tivemos jogos abaixo do esperado. O primeiro gol do Yamal na Champions, então a gente vai, sem mais delongas, começando justamente pelo jogo do Barcelona. Barcelona que perdeu por 2-1 para o Mônaco na França. Justamente depois do treinador Hansi Flick ter dito na entrevista pré-jogo de que o Barcelona, na visão dele, tinha time para competir para ganhar a Champions. No jogo em sequência, ele acaba perdendo para o Mônaco 2-1 para cima do time da Catalunha. Dá uma visão ruim para o comentário, apesar de que faz sentido. O Barcelona, o que pode atrapalhar na realidade esse comentário mais do que esse jogo contra o Mônaco é a questão do tamanho do elenco. O Barcelona tem posições que ele não tem reserva, por exemplo, à altura, longe disso. O elenco é curto, mas pelos 11 inicial principalmente, o Barcelona tem sim capacidade de brigar pela Champions. Uma semifinal, uma final. Não estou falando que vai ganhar, nem que é o principal favorito a ganhar. Não. Porém, fica complicado para o Hansi Flick defender essa teoria depois disso. Apesar do jogo ter sido muito modificado pela expulsão, né? O jogo foi condicionado pela expulsão aos 10 minutos do primeiro tempo do Eric Garcia, o que dificulta muitas coisas para o Barcelona. Pouco depois, o Akliouche acaba fazendo o primeiro gol do Mônaco aos 16 minutos. Belo gol do ponta direita, puxando para a esquerda. O cara é jovem, é habilidoso. É um time do Mônaco cheio desses jogadores, assim como o Ben-Seghir, o Akliouche, o Ileni Kena, que entrou e também fez gol, o Lamine Camara. Os caras têm jogadores jovens promissores. O Barcelona, na minha visão, caso fosse 11 contra 11, iria vencer. Até porque mesmo com um a menos, o Hansi Flick, é uma coisa que me chama a atenção, o Hansi Flick não modificou o time. Ele perdeu um volante, que tinha entrado como volante o Eric Garcia, para também fazer um terceiro zagueiro no momento de ataque, e os laterais se tornarem alas, principalmente o Baldé do lado esquerdo. O Garcia poderia voltar e dar mais liberdade de movimentação para o Pedri no meio campo. Ele perde o Eric Garcia, uma expulsão causada pelo erro do De Gea na saída de bola, que deixa o Garcia numa situação muito complicada. Ele acaba fazendo a falta, expulsão justa, mas ele não modifica, ele não tira um atacante. O que é mais padrão, principalmente quando a expulsão é muito cedo, é o treinador pegar esse jogador do ataque, seria Rafinha, seria Lewandowski ou Yamal, e substituir para reforçar o sistema defensivo. Ele não fez. O Barcelona continuou tentando aproveitar em contra-ataques em velocidade, fazendo até um 4-4-1 ou um 4-1-4 quando tentava pressionar um pouco mais alto, mas no fim, apesar de ter empatado com o Yamal fazendo seu primeiro gol, que é um marco, né? O Yamal que deve ter uma carreira muito relevante, tem futebol para isso, tem idade para isso, nem completou os 18 ainda, se não me engano. Na verdade ele completou na Eurocopa, né, 18 anos, e faz um belo gol, empata o jogo para o Barcelona, também aproveitando a velocidade do drible que tem, puxando para dentro e batendo de perna esquerda. Barcelona que com o empate ainda viu possibilidade de vencer o jogo, de virar a partida, e não se fechou completamente. O Barcelona jogou de uma maneira, óbvio, se protegendo por ter um jogador a menos, mas não abdicando do ataque. E essa não abdicação dava espaços para o Mônaco, principalmente com o Ter Stegen. Eu acho que eu falei De Gea agora há pouco, hein? Mas era Ter Stegen também, vocês entenderam. Principalmente com o Ter Stegen falhando na saída de bola, o Mônaco conseguiu encontrar espaços, e com esses espaços fez o segundo gol, o gol do Ileni Kena, atacante nigeriano de 18 anos, que deu a vitória ao Mônaco. Pro Mônaco, legal, ganha do Barcelona, ganha em casa, começa bem a Champions, mas eu não vejo o Mônaco brigando mais do que para chegar ali no playoff no máximo, passando ali em 20º talvez, a teoria é isso. Para o Barcelona essa derrota fica pior, mas o Barcelona tem um caminho que não deve atrapalhá-lo muito. Tem os 7 jogos contra adversários acessíveis, é uma tabela que foi boa para o Barcelona, e vejo mesmo com esse jogo de hoje se classificando e brigando muito pelo G8. Além, claro, esse jogo foi muito condicionado pela expulsão. Se fosse com 11 contra 11, eu acho que o Barcelona teria a melhor sorte. Vamos passando agora para Inter e City, porque é o jogo da quarta-feira que eu não comentei, né? A gente vai dar uma passada nos jogos da quarta também rapidamente. Um 0-0 muito condicionado pela fortíssima defesa do Inzaghi. O Sommer no gol, Carlos Augusto na ala esquerda, Bastoni, Acerbi, Ibisek e o Darmian na direita fizeram uma partida sensacional, quase que sem erro. E todo o time da Inter de Milão é muito comprometido taticamente. Até o Lautaro voltou para marcar no segundo tempo quando ele entrou. O Taremi voltava e pressionava muito na primeira saída de bola do time do City. O City não conseguiu encontrar espaços, ou encontrou muito pouco, mais no segundo tempo, onde o Gundogan teve as 2 melhores oportunidades do jogo, em cruzamentos na área, e acabou cabeceando para fora em uma bela defesa do Sommer. Mas foi uma Inter muito compacta, uma Inter muito sólida, que se defende muito bem e que defensivamente é um dos melhores times da Europa há 2 temporadas
Possivelmente. Passa despercebido porque é um modelo de jogo que não chama tanta atenção, mas faz campeonatos sólidos na Série A Team. Chegou na final de Champions recentemente, 2 anos atrás, muito por conta do trabalho do Inzaghi. Merece esse reconhecimento, é o grande destaque do jogo, que parou o time do City com todas as suas estrelas e parando o Haaland, impedindo ele de fazer o 100º gol pelo City, né? 0-0, que acaba muito melhor para a Inter, pegou o adversário mais difícil que iria enfrentar e acabou empatando em casa e deve vir forte, ambos virem forte para brigar pelo G8 na fase final. A gente pode falar agora de Atalanta 0-0 com Arsenal, o jogo dessa quinta. Que joguinho majoritariamente feio, tá? É uma das decepções que eu citei lá na frente, né, no início do vídeo. A única coisa bonita realmente do jogo foi a baita defesa do Raya na cobrança de pênalti. Ele defende o pênalti do Retegui e no rebote ele faz um milagre, né, que é a bola no contrapé, ele tá caído, o Retegui tem tempo de agitar o corpo, cabeceia um pouco pro meio, mais do que pro canto, mas ele faz uma bela defesa, se estica, faz a ponte e coloca a bola para ser retirada da defesa do Arsenal para a linha de fundo. É o lance mais bonito do jogo, num jogo que teve poucos lances bonitos. O fato é esse. Arsenal e Atalanta, principalmente o Arsenal, decepcionou bastante, não conseguiu se conectar. Sentiu muita falta do Odegaard no meio campo para dar vazão, para dar criação e também para ajudar na saída de bola bem prejudicada do time do Arsenal nesse jogo. E faltou para o Arsenal, talvez, ímpeto para se desgastar mais fisicamente, porque no final de semana tem jogo contra o City, que é obviamente para eles uma decisão. A gente sabe a importância da Premier League para o Arsenal nesse contexto que ele está inserido, mais do que para qualquer outro time. Só que para a Atalanta não sai tão ruim enfrentar um time de Premier League, para o Arsenal também não. A Atalanta é um time competente, ficaram no 0-0, ruim foi para quem assistiu esse jogo. PSG 1-0 no Girona, foi a salvação do PSG, aquele frango do Gazzaniga, né, cara? Porque pro PSG, que tinha perdido oportunidades durante o tempo regulamentar como um todo, principalmente o Dembélé perdendo boas chances, foi uma salvação de um time que tem uma tabela muito difícil pela frente, consegue 1-0, 3 pontos, que em casa o PSG vai ter que ganhar pelo menos 3 jogos, agora ele já ganhou o primeiro dos 4 que ele vai fazer, então se tivesse empatado ele se complicaria muito, porque a gente sabe que a tabela do PSG, dos times de primeiro escalão, entre aspas, porque o PSG não é desse primeiro escalão também assim, mas dos times que vinham sendo mais relevantes na Champions, é a mais difícil. Então foi um alívio pro PSG, pro Girona, ok, fez uma partida competitiva até. A gente pode falar agora de Atlético 2-1 para cima do Leipzig, jogo que foi nessa quinta. O Atlético que vira o jogo, né? O Leipzig abre o placar, faz 1-0 no primeiro tempo. O Griezmann consegue empatar o jogo. É impressionante como o Griezmann é identificado e consegue fazer o futebol dele render no Atlético de Madrid, como ele nunca conseguiu fazer render em canto nenhum, talvez na seleção francesa, né, na Copa 2018 principalmente, mas é muito identificado, é ídolo e está no lugar onde ele consegue desempenhar o melhor futebol dele. E o Giménez veio a virar o jogo nos acréscimos do segundo tempo, bem coisa de gol de zagueiro no final. Atlético de Madrid sofrendo como sempre, mas consegue uma vitória importante, visto que a tabela do Atlético também não é fácil, enfrenta adversários difíceis e com essa vitória começa sonhando com essa classificação no G8, que vai ser muito importante. Se classificar entre os 8 significa não ter 2 jogos de playoff para chegar nas oitavas, significa ir para as oitavas direto, significa menos jogos no calendário apertado, significa mais tempo de descanso para os clubes que vão precisar nessa temporada que vai ser longa. Então tem que se brigar muito para chegar nessa fase final das oitavas direto, até porque a fase inicial preliminar tem 2 jogos a mais agora, né? Então jogar 4 jogos a mais na temporada complica muito. A gente agora fala dos 2 últimos que a gente vai citar com mais ímpeto, que é Leverkusen 4-0 no Final. Show, amasso. O Leverkusen mostrou muito do que é esse Leverkusen do Xabi Alonso. Um time que pressiona, um time que cria, um time que consegue atacar com muita criação, cria com muita facilidade. Tem o Wirtz como uma peça muito boa, é um cara de muita qualidade, fez 2 gols, um 4-0 construído no primeiro tempo, no segundo baixou o ritmo, a frequência. Boniface, que é o centroavante, achando uma assistência fenomenal para o segundo gol, gol do Wirtz também. Então é um time que a gente tem que esperar isso, esse tipo de jogo ofensivo que vai para cima para fazer assim belíssimas partidas. Fez contra o Feyenoord, apesar de ser fora de casa, é contra o Feyenoord. A grande dúvida para mim do Leverkusen na temporada é como ele vai se comportar quando ele tiver jogos contra os maiores clubes da Europa. Ele fez uma temporada absurda na última, ele manteve as principais peças, ele manteve o treinador, agora é se testar nessa fase final. Eu acho que chega lá e eu acredito que vai dar muito trabalho para brigar no G8, para se classificar no G8 Leverkusen.
E o Dortmund, que também tem uma tabela super interessante para buscar G8, conseguiu fazer o que tinha que fazer contra o Bruges na Bélgica, 3-0, um jogo que foi o primeiro tempo difícil, o Dortmund criando, mas não conseguindo fazer o gol. No segundo tempo, depois que fez o primeiro, abriu a porteira e fez 3-0, 2 gols do jovem inglês, meia esquerda, Benoit Gittens, que é um cara de muita habilidade, driblador, muito rápido, e que pode ser a nova promessa do Dortmund, que já veio Haaland, já veio Bellingham, veio o Sancho, entre aspas, tinha um Moukoko por aí que já deu uma sumida e foi emprestado, mas agora tem o Benoit Gittens como esse cara. E o Guirassy fez o primeiro gol dele com a camisa do Dortmund de pênalti nos minutos finais. O Dortmund é aquilo, tem uma tabela acessível e contra esses times medianos para baixo, ele tem que vencer. E foi isso que ele fez. Então consegue iniciar de maneira promissora uma busca pela vaga nas oitavas. Aí a gente tem os jogos menos citados, Benfica 2-1 no Estrela Vermelha fora de casa, Brest 2-1 no Sturm Graz, pô, legal, Brest vencendo o seu jogo de estreia na Champions depois de muito tempo fora, mas nenhum dos dois vai buscar a classificação. Bolonha 0-0 com o Shakhtar, nenhum dos dois busca a classificação. Se fosse o Bolonha do Thiago Motta, eu acho que brigaria para ir para os playoffs. Mas esse Bolonha que somente não perdeu porque o Shakhtar perdeu um pênalti, esse time não vai se classificar, assim como o Shakhtar também não espera. Sparta Praha 3-0 no Salzburg, uma goleada que eu não esperava. O Salzburg tendo 70% de posse, ainda viu o Sparta Praha ser muito eficiente, fazer 3 gols e conseguir pontos importantes, mas, cara, não vai classificar, não tem como. Esses últimos times citados, eu acho que não classifica nenhum desses 4 e nem no quinto jogo, que é Celtic 5-1 no Slovan Bratislava. O Celtic mostrando que o Slovan Bratislava vai ser o saco de pancadas dessa Champions. É um time com menor poderio financeiro, elenco mais barato. E tomar 5-1 do Celtic, amigo, sem ser nos anos 60, mostra que você está bem abaixo do nível de Champions League. Celtic faz uma vitória legal, mas todos esses times que eu citei nos últimos 5 jogos eu acho que não classifica. Foi mais mesmo para mostrar o panorama de todo mundo. No fim, antes que os cachorros latam mais e que o jogo fique mais animado, se vocês já ouviram, eu vou encerrando por aqui. Assim que possível a gente volta aqui no canal para falar sobre futebol europeu. Nesse final de semana tem City e Arsenal, bem interessante. Vou tentar gravar para vocês. Vocês sabem, estou sempre trabalhando, trabalho no final de semana também, apareço quando dá. Mas sempre que aparecer eu conto com a sua presença e espero que você compartilhe se você gostou do conteúdo para mais pessoas chegarem por aqui. Então compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, valeu, tamo junto, tchau.